Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 7. Nós vamos meditar com os irmãos do versículo 13 até o versículo 29, mas, inicialmente, vamos ouvir a leitura do versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. No texto de Mateus, que foi lido para nós, a partir do versículo 13, vemos aí o desfecho do Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte. E Jesus vai pedir um posicionamento daquelas pessoas que estavam ouvindo ele, que estavam ouvindo Jesus, e também nosso. Ele vai pedir uma tomada de decisão que envolvia nada mais, nada menos do que ele próprio, envolvia o próprio Jesus. E a partir do versículo 13, Jesus começa dizendo algo que vai chamar a atenção das pessoas e também vai deixar o pessoal bem preocupado. Entrem pela porta estreita. A palavra usada aí para porta estreita é uma palavra que indica mesmo uma porta pequena, uma porta estreita, a porta das casas das pessoas na época, porta pequena, porta estreita. As portas eram pequenas na época, porque tem outra palavra diferente dessa para porta pequena e estreita, que é uma palavra para a porta grande. Uma palavra diferente quando se dizia a porta da cidade, um portão grande, diferente. Mas essa porta que Jesus chamou de estreita e de pequena é pequena mesmo, é estreita mesmo. Porta estreita, porta pequena. Ninguém gosta, pelo menos eu acho isso, que ninguém gosta de entrar por uma porta pequena e estreita. Você, quando está visitando lojas para comprar, fazer compras, você normalmente não vai naquela que tem porta estreita, porta pequenininha. Às vezes você nem notou, porque a porta é muito pequena, estreita. Ninguém gosta de porta pequena, estreita. Então, se a porta é estreitinha, a tendência é você nem olhar para aquele lado de uma maneira interessada. Você não se interessa. A porta larga, ela é mais atrativa, chamativa, porque ela é mais confortável. A porta estreita é muito pouco convidativa. Essa é a ideia. Que aquela mensagem, ela não era uma mensagem apelativa, ela não estava apelando para ninguém, nem forçando a barra de ninguém. Jesus nunca apelou. O que Jesus está dizendo, irmãos, é o seguinte:
vocês acham que vão ganhar a vida eterna, que é a vida de Deus, a vida de Cristo, a libertação do pecado, a salvação, participar do reino de Deus, entrando pela porta larga, fácil, espaçosa? Não mesmo. Vocês estão enganados, porque essa é a ideia religiosa. Vou procurar mostrar para os irmãos aqui no texto que essa é a ideia religiosa. Essa porta da vida, quem é? Quem é a porta da vida? É o próprio Jesus. João 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Se entrar por mim, passar por mim, vai sair e vai encontrar alimento. Tudo pela graça dele. E ele também disse assim: eu sou o caminho. Em João 14,6 ele disse: eu sou o caminho. Vamos ouvir também o texto. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta, ele é o caminho, a porta estreita. É Cristo crucificado, é por isso que é estreita, porque tem que passar pelo aperto da morte, tem que morrer. Então a porta estreita é Cristo crucificado, com todos nós crucificados com Ele, nele. Jesus morreu por mim e morreu também comigo, para que eu pudesse receber em mim a sua vida. A vida que vem do centro da ressurreição, a vida com a qual ele ressuscitou. Então você vê que tem que passar pela porta para receber a vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, por um outro lado, a porta da perdição, você vê que é a porta da vida, a estreita, e a porta da perdição, a porta que dá em um caminho largo, a porta larga que dá em um caminho largo que conduz à perdição. Então essa porta é a porta da perdição, do caminho que conduz à perdição. Pode passar de qualquer jeito, com toda a bagagem, não precisa renunciar nada. Esse caminho largo é um caminho cheio, sempre foi cheio, superlotado de gente. Jesus até disse que a maioria vai entrar mesmo pela porta larga e andar no caminho largo, ao contrário da porta estreita e do caminho estreito. No reino de Deus, você só entra se morrer com Cristo na cruz, para ser salvo do pecado, salvo de si mesmo, e para receber a vida de Deus, a vida de Cristo em você. A nossa morte com Cristo é a única via de passagem para a vida e para o reino de Deus. Então é a porta que leva à vida. Ninguém pode viver no reino de Deus sem ter passado pela cruz. Ninguém. No reino de Deus não. Só se entra no reino de Deus passando pela cruz, morrendo para nascer de novo e nascer
com a vida de Cristo. Cada um tem que experimentar essa morte com Cristo para si mesmo. Cada um tem que passar por essa porta da cruz se quiser ser salvo. Prestou atenção? Se quiser. Aqui você tem que ser voluntário. Jesus não apela, não empurra ninguém. Vem se quiser. Basta crer na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e você terá entrado pela porta da vida, que é a porta estreita. Mas se não crer, então eu também devo informar a você que tragicamente não haverá nenhuma esperança para você. Mas é preciso saber que a porta estreita, ela é a única alternativa de Deus para a salvação, para receber a vida e entrar no reino de Deus. A experiência cristã é compreendida, como Jesus mostrou aí, como uma porta apertada que temos que cruzá-la e um caminho estreito que temos que caminhar nele. Cristo crucificado é a porta da vida. Escolha Ele. Você já pensou em qual porta você irá entrar, ou em qual porta você já entrou? É muito importante saber disso. Essa é a proposta de Jesus. Proposta que Ele apresentou ao povo de uma maneira inequívoca, direta, verdadeira e categórica, sem rodeios. Ninguém, irmãos, ninguém tem uma proposta como a de Jesus. A religião é uma proposta que apresenta o inverso do que Jesus apresenta. A religião precisa entrar num caminho e no final chegar à porta certa. Essa é a ideia do mundo religioso, é a ideia que todo mundo tem. Você entra num caminho e vai andar nesse caminho em um processo de atividades, obras e fazer coisas para que no final você chegar à porta certa e entrar. Se você for convidado para fazer parte de um sistema religioso qualquer, você ouvirá coisas desse tipo. Você precisa disso, 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 e vai enumerar para você uma série de coisas consideradas pertinentes. É o caminho. Essas coisas é o caminho religioso pelo qual você vai alcançar alguma coisa. É o caminho, que pode ser um caminho de iluminação, peregrinação, práticas ritualísticas, é o que mais acontece, comportamentos a serem executados. Olha, aqui tem que fazer assim, proceder assim, agir assim. Comportamentos a serem executados. Obras a serem apresentadas a Deus. É uma caminhada, é uma jornada inteiramente religiosa e intensa. Fique sabendo que o caminho religioso, a jornada religiosa é uma jornada intensa, é um caminho intenso. Mas Jesus inverteu tudo. A
proposta de Jesus segue de uma maneira diferente, segue ao contrário. Você viu que Jesus falou da porta primeiro, não foi? Entrai pela porta estreita. A porta está no início, a porta está no começo. Você entra aqui agora, você já entra na porta, que é a sua morte com Cristo na cruz, é Cristo crucificado, Ele é a porta. Então você entra, então você tem um caminho que você vai andar, um caminho de dificuldades, sim, neste mundo, mas esse caminho é o próprio Cristo. É um caminho baseado no que Cristo fez, nas atividades de Jesus, nas obras de Jesus. Não é aquilo que você vai fazer. Você não vai encontrar uma porta no final para entrar. Você vê que o Evangelho é bem diferente. Precisamos entender isso. Então, no Evangelho não tem porta no fim. Tem porta no começo. E essa porta é a porta estreita, é a porta da vida, é a porta certa. É o que Jesus está dizendo. Pode não ser aquilo que vocês estavam esperando. No caso, como que Jesus estivesse dizendo isso para as pessoas que estavam ouvindo ele. Pode não ser aquilo que você estava esperando. Mas a porta é aqui, a porta é esta, estreita, a porta sou eu, e não há nada mais radical do que dizer isto: a porta sou eu sou a porta, eu sou o caminho. Essa porta apertada, que sou eu mesmo, na experiência da cruz, é a única alternativa que temos. A outra porta, o outro caminho, leva à perdição. E Jesus disse que muitos vão entrar pela porta larga. Então, Jesus mostrou com toda a nitidez para nós, irmãos, que as pessoas não são, pelo menos aquelas pessoas que estavam ouvindo, mas hoje não é diferente, eu acho que é até pior, não se sentiam atraídas pela proposta de Jesus. Você diz assim: mas por que você está dizendo isso? Você não ouviu ele dizer? Ele não falou que a maioria vão entrar na porta larga e a minoria vão entrar na porta estreita? Ele está dizendo que a proposta dele não estava sendo muito atrativa para aquelas pessoas. Mas esta é a proposta correta, certa, a única alternativa que temos para a nossa salvação. Então, Jesus deixa bem nítido para as pessoas o seguinte: eu sou a porta. Eu sou o caminho. Isto, irmãos, parece que não é, mas é muito radical e também ofensivo você dizer que só comigo aqui, fora de mim ninguém tem. Isso ofende a religião dos homens, porque o mundo pensa que todas as religiões levam a Jesus. Não é verdade. Não é verdade. Então, quando Jesus diz assim: eu sou a porta, eu sou o caminho, quando ele diz que tem uma porta só estreita que leva à vida e que a outra leva à perdição, e que se você quiser vida você tem que necessariamente entrar pela porta estreita, o que ele está dizendo? Ele está colocando de um lado todas as propostas humanas e do outro ele. Você vê como é radical? De um lado Jesus,
Aqui está Jesus, do outro lado, todas as propostas humanas, que naquele tempo tinha bastante, tinha de monte, e hoje também, todo tipo de proposta. Maneira de ver a vida, maneira de ver Deus, maneira de o que eu faço, como ser salvo. E Jesus coloca tudo de um lado, do outro lado está ele, e ele diz assim: você quer aqui comigo. E o resto, o que eu faço com o resto? Resto é resto mesmo. Estou dizendo o seguinte, vê se você entende. De um lado Jesus, do outro lado tudo que existe em termos de pensamentos religiosos aí dos homens, filosofias, religiões, tudo. E o que eu faço com isso tudo? Você ensaca e joga fora, porque é descartável no reino de Deus. É importante para mim, para você, mas no reino de Deus é descartável. Então tem que jogar fora. Tem que fazer como você faz com o seu lixo. Ensaca, joga fora, é descartável. Estou sozinho nessa parada. Esse é Jesus. Estou sozinho nessa parada. Portanto, vocês devem me escolher e me ouvir. Mas tem outras propostas. Quer ver? Mateus 7, verso 15 agora. Na sequência aí da porta estreita e caminho estreito. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus está dizendo: eu estou apresentando a minha proposta, que é única. Só eu tenho, que é entrar pela porta estreita. Mas tome muito cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Você vê? Aqui estão as propostas falsas, que tinha de monte no tempo de Jesus, e hoje muito mais. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Aqui tem o lado de fora, aquele lado que parece, mas o lado de dentro é que é a questão. O lado de dentro é lobo. Cuidado com as outras propostas, que são normalmente religiosas, são propostas alternativas ao Evangelho. Preste atenção. Jesus está dizendo: cuidado, acautelai-vos, preste atenção, fique vivo, fique atento, porque existe gente falando em nome de Deus, mas é gente falsa. E são esses falsos profetas que vão ganhar ou ganharam o Oscar da melhor atuação. Incrível. Incrível. Os pregadores de Deus, preste atenção no que eu vou dizer aqui, os pregadores da verdade, verdadeiros, os profetas de Deus, os pregadores de Deus, às vezes não são agradáveis.
e são até chatos. Pode observar. As suas mensagens são ofensivas, porque pregam o que Jesus pregou e mexe com o sistema. No entanto, os grandes hereges e enganadores da história eram pessoas extraordinárias, simpáticas, verdadeiros cavalheiros, encantadores de gente besta que não sabe avaliar. Essa é a questão perigosa do falso profeta. Ela é tudo isso. Irmãos, os falsos profetas são especialistas no que fazem. Eu não sou. Você notou que Jesus falou que os falsos profetas se apresentam vestidos com peles de ovelhas. Ovelha é a ovelha de Jesus. Ovelha é dócil, é um animal manso, tranquilo. Mas os falsos profetas são lobos por dentro. E não só são lobos, irmão José Rabelo. Não é que é lobo e para aí. Jesus disse que é lobo devorador. É aquele lobo esfomeado. É aquele lobo raivoso mesmo, que ataca mesmo. O falso profeta, com toda a característica de enganação, ele é um devorador. Por isso que Jesus disse, cuidado. Você acha que Jesus ia pedir para você ter cuidado à toa? Se não representa perigo? E perigo grande? Devoradores. Muito cuidado. Sabe por que Jesus disse muito cuidado com os falsos profetas? Porque são eles que irão apresentar, indicar as falsas propostas contrárias às de Jesus. São os falsos profetas que vão indicar, ensinar, apresentar a proposta alternativa que Jesus apresentou ao povo e a nós e ao mundo. Mas não pode passar em branco. Falso profeta não pode passar em branco. Não pode passar despercebido entre nós, irmãos. Se somos filhos de Deus regenerados, se nós entramos na porta, morremos com Cristo, Ele é a nossa vida, temos o Espírito Santo de Deus em nós, então falso profeta não vai passar despercebido. Temos que verificar e reconhecer bem a realidade. Leia aí, Emerson, do 16 ao 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Temos que conhecer. E diz aí que o fim deles é o fogo. Temos que filtrar tudo à luz da palavra de Deus.
e à luz da proposta de Jesus e do Evangelho. Temos que fazer separação, distinção entre uma coisa e outra. Se você não faz, você é um enganado. Preste atenção na natureza que está dentro do falso profeta. Jesus falou que por fora é ovelha, é dócil, simpático, agradável, educado, mas dentro dele está algo devorador, está o lobo, está a velha natureza, irmãos. Então, preste atenção que você vai ver, porque em algum momento essa natureza de lobo vai se manifestar, e você vai notar. A natureza do lobo sempre se manifesta. Em algum momento ela se manifesta. E Jesus disse que não dá para colher uvas de um espinheiro e figos de ervas daninhas. Preste atenção no ensino do falso profeta. Você vai saber se é ou não. Preste atenção no ensino, na mensagem, na pregação. Quem não passou pela porta estreita, a tendência, sabe qual é? É cair no golpe do lobo. Cair mesmo. Você sabe que tem gente que cai em golpe de golpistas por causa do desejo ruim que está dentro de si, aquele desejo de levar vantagem. A pessoa tem um desejo ruim dentro de si de levar vantagem. Aí o enganador apresenta uma proposta, ele dá o dinheiro, ele dá o que tem, porque ele quer tirar vantagem, e aí ele se dana, e aí ele se ferra, e aí ele cai no golpe. No sentido espiritual é a mesma coisa, e até pior. Verso 21, Emerson. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus tem que nascer de novo, foi Jesus que disse. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Senhor aqui, preste bem atenção no que eu vou dizer. A palavra Senhor aqui significa dono, poderoso, soberano, aquele que manda em tudo, tem tudo, faz o que ele quer fazer, ninguém tem nada a ver com isso. Aquele que tem o senhorio. Vejam, os irmãos, que essas pessoas estão falando em nome de um Deus poderoso. Tem repetição. Senhor, Senhor. Repetição tem um sentido muito específico. O que significa Senhor, Senhor? Não é só Senhor, mas Senhor, Senhor. Significa o pessoal que ora forte, faz a coisa com intensidade. Não é coisinha não, mas está fora do reino de Deus. Então, irmãos, esse critério de analisar por aquilo que a pessoa está confessando, falando de maneira intensa, não é o melhor critério para identificar quem está no reino de Deus, o falso profeta. Jesus disse então o seguinte: muitos me dirão naquele dia. É o verso 22. Pode ler aí.
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Muitos me dirão naquele dia. Jesus está dizendo, não é talvez não, vai ser assim mesmo. Muitos me dirão naquele dia. O Senhor que conhece tudo. O dia aqui é o dia do juízo, do julgamento. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Veja os irmãos, que eles continuam com a mesma intensidade até no juízo final. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Você vê? Continua a intensidade religiosa e de palavras. Senhor, Senhor. E aqui tem algo terrível. E vão dizer para o Senhor naquele dia: profetizamos. Ó, ação, feito. Profetizamos, expulsamos demônios. Profetizamos, expulsamos demônios, realizamos, fizemos muitos milagres. Fizemos. Vejam os irmãos, essa ideia de fazer, de realizar, é exatamente a proposta religiosa, é exatamente a porta larga e o caminho largo. Essa ideia de construir um caminho é sempre na base de realizações humanas, daquilo que podemos oferecer a Deus através da nossa concepção religiosa. É acerca disso que eu falei agora há pouco, que a proposta religiosa tem uma porta no final, segue um caminho próprio de realizações. Jesus vai dizer o seguinte, algo tremendo aqui: então eu lhes direi abertamente: nunca os conheci. É forte, nunca os conheci. Conhecer aqui tem esse sentido de relação, relacionamento, amizade, comunhão, intimidade verdadeira com o Senhor. Nesse sentido é que Jesus está dizendo: eu nunca conheci você, meu camarada. Eu nunca conheci você, eu nunca tive comunhão com você, nunca tive amizade verdadeira com você, nunca tive relacionamento com você, porque você não entrou pela porta estreita.